Imagine um povo inteiro vivendo na escuridão da opressão. Gerações que nasceram, cresceram e morreram como escravos, mas ainda assim guardavam uma promessa. Um povo que carregava, escondido no coração, o eco das palavras proferidas a Abraão: eu farei de vocês uma grande nação. Mas como acreditar numa promessa quando as correntes são a única realidade visível? É nesse cenário que nasce a metade mais intensa e cinematográfica do livro do Êxodo, uma parte da narrativa onde Deus começa a mover as peças da história, não apenas para libertar um povo, mas para revelar sua identidade ao mundo. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que desce para libertar. Hoje vamos entrar nessa história menos do chamado de Moisés até a travessia do Mar Vermelho, para entender não apenas fatos históricos, mas princípios espirituais que ecoam até hoje em nossas próprias lutas. O chamado inesperado do Egito era um império imponente, e Israel apenas um povo oprimido. Mas Deus inicia sua obra de libertação de uma forma improvável, chamando um homem que fugiu, um ex-príncipe, agora apenas um pastor no deserto. Moisés. No Monte Horebe, uma sarça ardente que queimava sem se consumir marca o início da revolução. Deus se apresenta como eu sou o que sou, revelando que não depende de nada, não muda, não falha, e ele escolhe justamente quem se achava incapaz. Quem sou eu para libertar Israel? Pergunta Moisés. Eu serei contigo, responde Deus. E desde esse momento, entendemos algo poderoso não é sobre a força do chamado, é sobre a presença de quem chama. O confronto entre Deus e o Egito, Moisés volta ao Egito e Faraó, símbolo máximo do poder humano, ri da ideia de libertar seus escravos. Mas Moisés não volta sozinho. O que acontece em seguida não são simples pragas. Cada uma delas é um golpe direto contra os deuses egípcios, menos como se Deus declarasse: vocês confiam neles? Então vejam quem realmente é o Senhor. Águas viram sangue. Rãs invadem palácios. Trevas cobrem a terra. E a cada sinal, Deus mostra que seu poder não tem rival. É como se cada praga silenciasse uma mentira, quebrasse uma crença falsa e abrisse espaço para a verdade. O Deus de Israel reina sobre tudo. A noite que mudou a história, chegamos à Páscoa, o ponto central da libertação. O cordeiro é sacrificado. O sangue é colocado nos umbrais das portas. E naquela noite, uma sentença cai sobre o Egito e uma promessa se levanta para Israel. Os israelitas comem apressados, com sandálias nos pés, pois o tempo da saída chegou. Depois de séculos, a palavra impossível finalmente acontece. Faraó liberta o povo, mas a liberdade às vezes começa com um passo e continua com uma perseguição. O caminho que se abre no impossível assim que Israel coloca os pés na estrada. O exército de Faraó decide persegui-los. O povo se vê encurralado. Mar à frente, inimigos atrás. É o tipo de situação que parece sem saída menos e que qualquer pessoa reconhece. Momentos onde a vida aperta e a única opção parece o medo. Mas Deus ordena a Moisés: estenda a mão sobre o mar. E então, o impossível acontece. O vento sopra a noite inteira. As águas se erguem como muros. O chão seco aparece. Israel atravessa, e quando o exército inimigo tenta seguir o mesmo caminho, o mar volta a seu lugar e os engole. Nesse momento, nasce uma verdade que atravessa gerações. O Deus que tira do Egito também abre caminhos onde não existem caminhos. A primeira metade de Êxodo nos ensina sobre um Deus que age na história, mas também na nossa vida. Ele chama os improváveis. Ele confronta aquilo que nos prende. Ele nos dá uma nova identidade. E quando o medo nos encurrala, ele nos lembra: eu sou o Senhor. O Êxodo não é apenas um relato antigo, é um retrato vivo da jornada espiritual de todo ser humano. Da escravidão à liberdade da dúvida, fé da opressão, a travessia. O povo terminou essa metade da história do outro lado do mar, cantando um cântico de vitória. E essa é a promessa para quem segue com Deus. A caminhada pode ser difícil, mas o final sempre aponta para a libertação. Se você quiser entender o que acontece depois, o deserto, o Sinai, a aliança, a revelação dos mandamentos menos, continue acompanhando. Porque o livro de Êxodo
ainda tem muito a revelar sobre quem Deus é e sobre quem nós somos diante dele. Depois do mar, vem o deserto, o mar se fechou. Os inimigos foram derrotados. O povo finalmente respira aliviado. Mas a libertação não é o fim da jornada, menos. É o começo. Do outro lado do Mar Vermelho, Deus não apenas leva Israel para longe do Egito, ele começa a tirar o Egito de dentro de Israel. E é nesse ponto que a história dá um novo tom. O deserto se torna uma escola, e Deus, o mestre, que forma um povo livre. O cântico da vitória depois da travessia, Moisés e o povo cantam. É o primeiro grande hino registrado na Bíblia. Um cântico que declara: O Senhor é guerreiro, o Senhor é o nosso Deus. A vitória não era apenas militar, era espiritual. Israel não tinha mais dúvidas. Deus estava com eles, mas logo após a música, vem a realidade. A sede, a fome e a lição da confiança. 3 dias depois, eles enfrentam o deserto. Falta água, depois falta comida, depois falta direção. E cada necessidade revela um problema antigo. O coração do povo ainda era escravo do medo, mas Deus responde com graça. Transforma águas amargas em águas doces. Envia o maná, o pão do céu, que cai todas as manhãs. Faz água jorrar da rocha em Refidim. A cada milagre, Deus ensina: eu serei o sustento de vocês. Mas o deserto não ensina só dependência. Ele revela também batalhas. A primeira batalha, Amaleque-Israel recém-liberto, enfrenta seu primeiro inimigo, Amaleque. Este não é só um ataque militar, é uma tentativa de quebrar a fé de um povo recém-nascido. Moisés sobe o monte. Josué desce para a batalha. E enquanto Moisés mantém os braços levantados, Israel vence. Quando ele se cansa, Arão e Hur seguram suas mãos. Essa cena se torna um marco de unidade. A vitória não vem da força, mas da intercessão e da ajuda mútua. O encontro com o Senhor no Sinai, 3 meses depois da saída do Egito. Israel chega ao pé de uma montanha que tremia menos o Sinai. Raios, trovões, uma nuvem densa e o som de trombetas celestiais. É a primeira vez, desde o Éden, que Deus revela sua presença a um povo inteiro. No topo do monte, Moisés sobe para receber palavras que mudariam a história da humanidade. Os 10 mandamentos, os princípios de justiça, santidade e convivência. Instruções sobre como Israel deveria viver como uma nação de sacerdotes. O Sinai é mais que uma lei. É um pacto. É Deus dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, o tabernáculo. Deus habitando no meio do seu povo depois da aliança. Deus dá uma ordem surpreendente. Construam para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio de vocês. O Deus que abriu o mar agora quer ficar perto, não no alto de montanhas, mas no coração do acampamento. Cada detalhe é simbólico. A Arca da Aliança representa sua presença. O altar, o perdão, o incenso, a oração. A luz do candelabro, sua revelação constante. Israel aprende que a verdadeira liberdade não é viver sem Faraó, é viver com Deus. A queda do bezerro de ouro, quando o coração volta ao Egito, mas enquanto Moisés está no monte, o povo se desespera com a demora e fazem o impensável, constroem um bezerro de ouro. É a maior rebelião espiritual da história até então. Um povo que viu o mar se abrir, agora se curva diante de um ídolo. Moisés desce do monte com as tábuas nas mãos e encontra o caos. A ira de Deus se acende. O pacto é quebrado, mas Moisés intercede mais uma vez. Ele sobe ao monte, ora, clama, se coloca na brecha. E Deus, em sua misericórdia, renova a aliança. O bezerro de ouro é um lembrete. A maior batalha do Êxodo não é contra o Egito. É dentro do coração humano. A glória que transforma depois de tudo. Algo extraordinário acontece. Moisés
desce do monte com o rosto brilhando. Ele não precisava dizer que esteve com Deus, menos a glória era visível. O livro do Êxodo termina com uma cena sublime. A nuvem cobre o tabernáculo. A glória do Senhor enche a tenda. E o povo percebe: o Deus que liberta também permanece. O Deus que caminha conosco. A segunda metade do Êxodo revela algo profundo. Deus não apenas tira o povo do Egito, ele molda, ensina, confronta, restaura e habita entre eles. O deserto foi duro, mas foi ali que Israel aprendeu que Deus sustenta, que Deus luta por eles.